São Paulo e Fluminense no Maracanã, nessa quinta-feira, 8h30 da noite. Fluminense com o ex-técnico do São Paulo, né? A um ponto, né? A um empate de garantir vaga para a Libertadores da América do ano que vem. E o São Paulo aí brigando por essa vaga aí na pré-Libertadores. Sabino e Rafael estão suspensos e o Ferreirinha não vai jogar. Isso posto, vamos montar o time do São Paulo para essa próxima quinta-feira aí, antes da gente passar o palpite da Betsul? O que vocês acham? Bom, o Rafael não joga, quem vai jogar é o reserva imediato, o Yang, não é? Aliás, sim. Como foi burro o Rafael, hein? Tomar cartão por reclamação. Não, ele foi lá reclamar. O cara é um idiota também. Né? Aliás, o Luciano também deveria ter tomado o amarelo mais uma vez, só reclama no jogo, pelo amor de Deus. Ah, mas o Luciano estamos acostumado. Agora o Rafael, mano, sabendo que tem 2 cartões, vai pegar um jogo difícil fora de casa. Vai largar essa bucha no colo do Yang, porra. O cara também às vezes falta inteligência também, né? É isso aí. Bom, vamos lá. Yang no gol, lateral direita. A gente tem o Mike e o Cedric. O Mike jogou... Mas não vai com 3 zagueiros? Vai com os 3... Então vamos fazer os 3 zagueiros então agora. Vamos, lógico. Esse é o problema. Vamos lá. Alan Franco e Ferrarese vão jogar. Aí a gente não tem o Sabino. Quem vai jogar no lugar do Sabino? Tolói tá machucado, o Arboleda tá machucado. Deve ser o Negrutti. Deve ser o Negrutti, né? Mas o Negrutti deve jogar no lado direito, né? Eu acho que aí o Ferrarese vai pro lado esquerdo. Aliás, ele não foi bem, mano. O tal do Felipe Preis lá, né? Zagueiro, ou Grécio? Não, o Felipe Preis é goleiro. Goleiro? Goleiro. Não, o zagueiro é o Isaac, não é? É o Isaac, o Igão, tem alguns zagueiros. Mas o Felipe Mas vocês acham que vai com um zagueiro da base aí? Eu acho que ele vai. Eu acho que vai com o Negrutti, viu? Ele já usou contra o Santos o Negrutti, né? Então. E eu acho que o Negrutti vai jogar na direita. Acho que aí, nesse caso, aí o Ferrarese joga no lado esquerdo. Olha o que aconteceu com o São Paulo, né? Ou o Alan Franco. Ó, tá vendo? Aí entra naquele contexto que eu falei. Talvez valha mais a pena mudar o esquema. Se você tiver que improvisar o Negrutti de zagueiro, como ele jogou contra o Santos, jogou mal. Contra um Fluminense que tá embalado. O Fluminense, se não me engano, com o Zubeldia tá invicto no Maracanã, ganhou todas lá. Então, vai ser um time que vai exigir bastante defensivamente do São Paulo. Vai exigir bastante. E aí, numa dessa, mudar um esquema não é mais viável? Até seria mais viável, Marcão, mas eu falo pra você que não vai mudar. Então vamos colocar o Negrutti lá, porque eu tenho certeza que não vai, que vão ser 3 zagueiros. Você acha que ele vai mudar o esquema pra sair o jogo? Não tem mais zagueiro, né? Esse é o problema, não tem mais zagueiro. Mas ele teve tantas oportunidades para mudar esse esquema, ele não mudou, colocou o Negrutti contra o Santos. Eu duvido que ele vai mudar agora no Rio de Janeiro contra o Fluminense. A mesma coisa que a gente fala, vai entrar o Paulinho e o Luca? Não vai, né? O Luca entra agora, mas não vai mudar o ataque, né? O ataque vai manter, do mesmo jeito, né? Cantei a bola pra vocês. Vamos lá, tem os 3 zagueiros, aí a gente tem no lado direito, a gente tem o Cedric com o Mike. O Mike jogou agora. O Cedric joga no Rio de Janeiro, é mais defensivo, joga contra o Fluminense? Acho que não. Eu acho que sim. Eu também acho que sim. Eu acho que sim, pela questão da experiência. Eu acho que a tendência seria o Cedric jogar pra segurar aquele lado esquerdo lá do Fluminense. O Mike fez uma boa partida contra o Juventude. Eu deixaria o Mike. Ele fez uma... Mas aí é que tá, Grécio. Contra o Juventude, está jogando, entre aspas, em casa, contra o adversário que vem propor o jogo fechado, né? Vem com essa proposta. Contra o Fluminense, irmão, você vai ter que pegar fundamentalmente cara que saiba marcar. Né? O Fluminense joga com aqueles caras abertos lá pelo lado. E o Juventude não joga pelas pontas, o Fluminense joga. Mas eu acho que o Serna joga na ponta. Pular de peito na lança, contra um adversário que tá bem, tá embalado, vem com tudo pra cima do São Paulo. Colocar o Mike, irmão, o Mike não é um grande marcador. Então, pra mim faz mais sentido ter o Cedric na lateral direita, lá na ala pela direita, do que o Mike nesse jogo. Pra mim também. E aí pro meio campo, a gente tem, em tese, 4 jogadores pra 3 vagas. Isso se o Rodriguinho não voltar, né? Acho que não volta. Os 4 jogadores que eu falo são Pablo Maia, Bobadilha, Luiz Gustavo e Marcos Antônio. Desses 4, quais os que a gente poderia botar pra jogar contra o Fluminense? Marcos Antônio pra mim é o único. Sim. Né? E aí você tem 2 jogadores pra segurar mais. Quem seria? Bobadilha tem que ser colocado também, aí escolhe a outra vaga entre o Pablo Maia e o Luiz Gustavo. Agora, Bobadilha e Marcos Antônio Eu acho que a gente tá concordando com isso. E aí, Marcão, quem entra? Pablo Maia ou o Luiz Gustavo? Eu acho que o Pablo Maia. Eu acho que é um cara mais pegador do que o Luiz Gustavo, né? Tá com mais saúde, vamos dizer assim. Mas, de qualquer maneira, eu acho que sobra pelo menos uma opção, até pra, de repente, se ele quiser jogar numa linha de 4 lá atrás, que não com 3 zagueiros. Sobra mais um pra ele colocar no meio campo, uma vaga... pode ser o Luiz Gustavo, Pode ser, exatamente. Exato. Tá bom. E aí, pro ataque, a gente tem 2 posições aí. Tap e Luciano? Eu acho que sim. E o Luca vai ficar no lado esquerdo mesmo. O Luca no lado esquerdo. Porque o Ferreirinha não joga. Aí você tem o quê? Você tem o Patrick, que é segundo o Marcão falou, realmente precisa fazer o Enem, porque jogar ele não joga, né? E você tem o Nicolas, que é muito jovem, tá no banco, tá pegando de experiência, tá jogando com os profissionais, mas talvez não seja ainda a hora dele atuar, ainda mais no Maracanã, né? Fazer estreia no Maracanã, né? É difícil, né? Então a gente fechou com Yang, os 3 zagueiros, Ferrarese, Alan Franco e o Negrutti, o Cedric na direita, o Luca na esquerda,
o meio-campo com Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio, e o ataque com Luciano e com Tapia. É isso, fechado. Aí, bom, agora vamos para os palpites da BetSul, mas antes a gente vai ver aí a super odd que a BetSul arrumou aí pra gente, tá? Fluminense e São Paulo. Eu, pra mim, considero uma super odd difícil, né? O São Paulo vencer ou empatar o jogo e o total de gols ser acima de 1,5. Isso é, tem que ser 1-1. Uhum. Não pode ser empatar por 0-0, não pode ser 0-0. E também não pode ser o São Paulo perder. Uhum. E seria o São Paulo vencer ou empatar a partida e pelo menos o São Paulo marcar um gol. Eu também acho difícil, mas é possível. É possível, lá no claro. Maracanã, o Fluminense pode vir pra cima, o São Paulo também pode conseguir o gol, eu acho possível. É possível. E pra você, Marcão, o que você acha dessa super odd aí? É um jogo difícil, né, pela quantidade de desfalques que o São Paulo tem, mas o São Paulo vai marcar um golzinho lá também, mano. Então acho que aquele 1-1 maroto lá pra galera dar uma forrada aí na BetSul, eu Também acho acho. que vai acontecer, hein? Então vamos lá para os palpites, né? Vamos fazer o palpite aí para Fluminense e São Paulo. Marcão, Fluminense e São Paulo no Maracanã, com o Zubeldia duelando contra o Crespo. Pra mim, 1-1, Perrone, pra galera dar estourada aí na BetSul lá e o São Paulo fazer mais um pontinho nessa disputa aí pela 8ª vaga da. Fica todo mundo feliz, né? O Fluminense vai pra Libertadores e o São Paulo soma mais um ponto aí nessa caminhada. E engraçado que esse desgraçado lá, ele não inventa o Samuel Xavier de ponta direita, não inventa o Thiago Silva de lateral direito, não inventa põe o Ganso de segundo atacante, porra, né? Pro inferno também, viu, mano? E você, Grécio, como é que você vê esse jogo e o teu placar pra Fluminense e São Paulo no Maracanã? Só pela raiva de ver já jornalista babando o ovo do Zubeldia lá no Fluminense, jornalista São Paulino, 2-1 pro São Paulo. Que jornalista de São Paulo tá babando o ovo pro Fluminense? Eu já vi uns 3. Sério, cara? No Twitter? Vai no Twitter, eu já vi uns 3 lá retweetando vitória do Fluminense. São Paulino retweetando vitória do Fluminense e falando, rapaz, pelo amor de Deus. É que tem gente, ô Grécio, que ao invés de torcer pro clube, torce pro treinador. Você entendeu? Aliás, eu não sei onde virou o novo Tele Santana, o Carpini argentino aí. A galera tem memória curta, porque assim, tudo bem, o São Paulo tem um elenco limitado, mas ficava ainda mais limitado por causa dessa meba e as improvisações que ele cansava de fazer lá, troco de nada, pra querer provar a sua opinião. Que era o esquema de alteração que o Zubeldia promovia no São Paulo também, alteração tática nenhuma. Era o 4-2-3-1 lá, colocando o Ferrarese lateral direito, dobrando na frente com o Cedric de ponta, no lugar do Lucas Ferreira. Quanto tempo ele demorou pra pôr o Lucas Ferreira na porra do time? Não, fez merda desde o começo da temporada, você colocar os moleques jovens. Então eu não entendo esse amor platônico. Tem muita gente que acha que gosta de homem de calça apertada e por isso fica aí com essa dorzinha de corno aí, porque o cara foi embora. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Bom, e ontem o São Paulo enviou um ofício CBF, né, para a mudança de local do jogo contra o Internacional no dia 3, semana que vem, quarta-feira que vem, daqui 7 dias inclusive, né? Casares está fugindo dos protestos da torcida tricolor, né? A informação que chega é que foi um pedido do Casares a mudança do local, tá? Não tá confirmada pela CBF ainda, mas o São Paulo pediu e deve ser atendido, né? O Morumbi, a desculpa é que o Morumbi não terá condições ali por conta da grama e tal, né, rapaziada? Mas a gente sabe muito bem que o Casares foi quem pediu, temendo os protestos da torcida. E aqui vai um comparativo muito importante que mostra que o Casares realmente foi bunda mole, né? Porque olha isso aqui, rapaziada. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Show da Shakira no dia 13 de fevereiro. E aí o São Paulo jogou 6 dias depois contra a Ponte Preta, tá? Olha só como tava o gramado. Obviamente que não tava em perfeitas condições. Isso é fato, não estava, né? Mas mostra que dava sim pro São Paulo jogar contra o Inter no Morumbi. E que a decisão de levar o jogo para Vila Belmiro é puramente para fugir dos protestos da torcida tricolor que já estava se mobilizando nas redes sociais para protestar contra essa gestão patética, essa gestão nociva, essa gestão covarde, mentirosa e que cada vez mais está afastando o torcedor do São Paulo Futebol Clube. Eles estão conseguindo, porque tem torcedor que realmente tá de saco cheio e não quer mais acompanhar o São Paulo. Eu entendo, só que se a gente deixar isso acontecer, o São Paulo vai acabar, porque esses caras vão destruir o São Paulo e a gente não pode deixar isso acontecer, né? O blog do São Paulo, do Alexandre Zanqueta, publicou uma matéria de uma suposta nota oficial que o Casares teria explicado o motivo pela mudança do local, né? Eu não lerei a suposta nota, porque eu não achei essa nota em nenhum lugar, a não ser nesse site do Alexandre Zanqueta, não sei na matéria do Alexandre Zanqueta, tá? Então, não tá na rede social do clube, não tá na rede social do Júlio Casares, não tá na rede social de nenhum dirigente do São Paulo, então por isso não tem como eu ler aqui algo que não está em nenhuma página oficial do clube. Pode ser que o Casares tenha enviado essa nota para o Zanqueta? Pode, mas aí parece que foi então só pro Zanqueta, porque nenhum outro jornalista ou nenhum outro portal da mídia alternativa publicou essa nota. Então não tem como aqui eu garantir
que é realmente uma nota do Casares, tá, rapaziada? Então, vamos aguardar para ver. Tem aqui um print aqui de uma discussão em relação a essa matéria do Alexandre Zanqueta e tal, né? Vamos aguardar para ver. Eu não vou explanar aqui o que foi dito, mas quem quiser ver, tá lá no site do blog do São Paulo, você pode analisar direitinho. Mas repito, não tem uma nota oficial no site oficial do clube, nem no perfil oficial das redes sociais do Casares, nenhum outro dirigente e nenhum outro portal da mídia também, tanto tradicional quanto alternativa, também ninguém teve acesso a essa nota. Pode ser que seja mandado só para Zanqueta? Pode ser, mas na matéria dele, Zanqueta, ele não diz isso. Então, e ontem pela manhã o elenco do São Paulo se reapresentou aí com portões abertos para a imprensa, né? Ferreirinha com edema na coxa esquerda não participou da atividade, não treinou, não apareceu. A tendência é que ele fique fora do jogo de amanhã contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Em contrapartida, o Crespo terá a volta de Alisson, que cumpriu suspensão. Só que também perdeu o Rafael e o Sabino também por suspensão. O do Rafael, nossa, do Rafael, um cartão tão bobo, um cartão à la Luciano, essa é a verdade. Rodriguinho pode retornar ao time aí, ele treinou ontem com o elenco, recuperado de lesão no joelho, ele teve uma alteração nos últimos dias no quadro respiratório por conta de uma pneumonia, né? Fez trabalho de recuperação com os atletas que atuaram por mais minutos no jogo contra o Juventude. A tendência é que ele possa ser relacionado pelo menos para o jogo de amanhã. Já o Dineno, ele tá evoluindo na recuperação da artroscopia, trabalha cada vez com menos restrição, mas dificilmente vai ser relacionado para o jogo de amanhã. Em contrapartida, Rafael Tolói treinou com o elenco, fez toda a atividade, pode reforçar aí o time de Hernan Crespo contra o Fluminense. O jogo será amanhã às 8h30 da noite no estádio do Maracanã. O elenco do São Paulo treina hoje à tarde e também viaja hoje à noite para o Rio de Janeiro. E o elenco do São Paulo não é segredo para ninguém que vem sofrendo bastante com jogadores lesionados, né? Mas isso não é uma surpresa, isso não é algo novo no São Paulo. O São Paulo vem sofrendo com lesões desde 2021. Os números começaram a alarmar de fato a partir de 2021. Coincidentemente ou não, assim quando a gestão Júlio Casares assumiu. Na coletiva pós-jogo contra o Corinthians, o Crespo disse o seguinte, abre aspas, no próximo mercado a coisa principal é a saúde, depois vamos ver se tem talento, acho que neste momento temos que pensar nisso, fecha aspas. Só para você ver o nível que o São Paulo chegou em questão de lesão de atletas, né? Esse ano o Tricolor teve 65 desfalques por conta de lesões. Em 2021 foram 33, né? Só com o Crespo, quando o Crespo estava aqui. Depois que o Crespo saiu, foram mais 9, ou seja, 44 lesões. Em 2022 foram 46 baixas médicas, né, durante a temporada. Em 2023, 55 lesões, desfalques por lesões, enquanto na temporada passada, com o Zubeldia, né, tivemos 47 baixas médicas, ou seja, é algo que tem que mudar ali internamente no São Paulo, não é problema de jogador, é algo que tem que mudar a estrutura, a preparação física, a fisiologia, o departamento médico. Todo jogador que vem para o São Paulo e os que virão vão cair nesse triângulo das bermudas e vão se lesionar. Não adianta reclamar do Oscar, não adianta reclamar do Lucas, não adianta reclamar do Caleri, não adianta reclamar do André Silva. Não. Aqui a situação é outra. O problema é que, como o Dr. Turíbio falou em entrevista à Rádio Energia 97, o departamento médico do São Paulo é muita questão política envolvida, por isso tá desse jeito, infelizmente, né? Com esses números, vocês conseguem enxergar que o problema de São Paulo não são os jogadores, sejam eles mais velhos, mais novos, não interessa. O problema está realmente na fisiologia, na preparação física, no departamento médico, pra você ver. Igual no último jogo do São Paulo aí, né, contra o Juventude, o Emiliano Rigoni finalmente desencantou, né? Rigoni marcou seu primeiro gol em seu retorno ao São Paulo, inclusive ele não marcava há quase 8 meses, um pouco mais de 8 meses, né? O atacante de 32 anos se mostrou muito contente com o gol marcado, e não é pra menos também, né? Vinha recebendo muitas críticas, pô. Muy contento, venía trabajando mucho, nos estaba dando y bueno, feliz porque lo principal es que pude ayudar al equipo hoy a conseguir 3 puntos que realmente en este momento lo necesitamos, así que contento, feliz. Rigoni não conseguiu atingir a meta estipulada pela renovação de contrato automática por mais uma temporada com o São Paulo, e seu fraco desempenho não ajuda para uma possível negociação para uma renovação de contrato. O argentino não é um jogador barato na folha salarial do clube. As más línguas dizem que ele recebe cerca de R$500 mil por mês de salário, que para mim é um absurdo, né? Ele é muito querido internamente pelos atletas do elenco, comissão técnica e também pela diretoria, mas a performance abaixo do esperado
mercado, assim, faz com que o São Paulo não se empolgue para renovar. Só que aquilo, né, rapaziada, o Rigoni marcou o gol contra o Juventude. Eu não duvido do Casares ver ele marcando, ter visto ele marcando o gol e querer oferecer uma renovação de contrato, não. Eu não duvido, não tô falando que vai, eu só não duvido, tá, rapaziada? Bom, a situação ainda não está definida, o futuro de Rigoni ainda está em aberto no São Paulo, assim como o futuro de outros jogadores também, né, que tem contrato até o final deste ano, mas eu gostaria de saber de você manteria o Rigoni no elenco ou manda embora mesmo? Comente aqui abaixo a sua opinião. A tendência é que o Rigoni deixe o clube. Lembrando que o São Paulo não fará grandes contratações no mercado, não tem grana pra isso, né? Será que por conta disso o Casares não opte por manter o Rigoni? Eu não sei. Vindo desses caras, irmão, eu não duvido nada, tá? O São Paulo deve fazer contratações pontuais no mercado da bola na próxima janela de transferências. 2, 3 contratações no máximo. A ideia é contratar reforços sem fazer grandes investimentos, ou seja, por empréstimo ou jogadores livres no mercado. Como é o caso do Pedro Rocha hoje, né? Ex-atacante do Grêmio, ele foi artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro com 15 gols marcados, além dos tentos aí, ele também distribuiu 8 assistências. Segundo o jornalista Jorge Nicola, Pedro Rocha não vai renovar o seu contrato com o Remo, mesmo com o clube conquistando o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2026. Pedro tem o desejo de voltar a atuar por um gigante clube do futebol brasileiro. Este ano Pedro foi especulado no São Paulo, mas as conversas novas... Especulado não, o São Paulo negociou a contratação de Pedro Rocha na última janela de transferências, mas o negócio acabou não avançando e o São Paulo contratou o Rigoni. O acordo só não aconteceu porque o Remo pediu cerca de 3 milhões de... Gente, vou repetir aqui. O Remo não pediu 10 milhões de reais. O Remo não pediu 20 milhões de reais. O Remo não pediu 50 milhões de reais. O Remo pediu 3 milhões de reais para liberar o Pedro Rocha para o São Paulo e o São Paulo recusou. O São Paulo não quis e foi atrás do Rigoni. E durante esses meses que o Rigoni tá aqui, até o final do ano, vai pagar 3 milhões aí pro Rigoni. O São Paulo arrecadou 4 milhões de reais com o show do Oasis no Morumbi, mas não tinha 3 milhões de reais para contratar o Pedro Rocha, que já estava jogando muita bola pelo Remo. Gestão que fala, né, senhor Casares, senhor Belmonte. Agora, livre no mercado, né, o Pedro Rocha poderia ser uma alternativa, poderia ser uma opção aí, né, ele viria sem custo, do jeito que a diretoria São Paulina tanto quer ali no mercado na próxima janela de transferências. Neste ano, Pedro Rocha fez 44 jogos, marcou 19 gols e deu 9 assistências, né, são 28, né, participações em gols em 44 jogos, é bastante, um número bem interessante, né? O Pedro já recebeu sondagens de clubes do exterior, como clubes da Malásia, Indonésia, Tailândia e Israel. Mercados periféricos, né, rapaziada? Mais pra fazer dinheiro. Mas ele recusou todas as ofertas ali, porque ele quer realmente jogar num gigante do futebol brasileiro. Ele negociou com o São Paulo, acabou não avançando porque o Remo pediu 3 milhões de reais. Agora, o Pedro Rocha está livre no mercado e poderia vir de graça. Será que vai rolar novamente uma negociação, uma nova rodada de negociação? Você aceitaria Pedro Rocha no São Paulo? Acha uma boa? Comente aqui abaixo a sua opinião, lembrando que até o momento não há negociação, mas ele está disponível. Uma das primeiras informações que surgiram ontem foi sobre o seguinte: Zanqueta, é verdade que você está sabendo que as organizadas se uniram para fazer um mega protesto na próxima quinta-feira no jogo do Internacional no Morumbi? A gente foi apurar isso. Eu ontem até pedi a ajuda do Bruno, que entrevistou também o André da Dragões. Ele perguntou para o André se o André estava programado para fazer isso, e o André disse para ele que não tinha na programação dele fazer isso. Bom, sobrou o Baby, né? Tem outras torcidas menores, mas enfim, são as duas principais. Eu fui falar com o Baby, mandei uma mensagem para ele e o Baby me respondeu o seguinte: situação e oposição, ninguém vai se escorar nas nossas costas, vai sobrar para todos eles. São Paulo é dos 22 milhões de torcedores e não dos 260 conselheiros. Aí eu falei: entendi, Baby, mas haverá o protesto, pode me confirmar? Aí ele respondeu: sim. Então, o Baby confirmou que haverá o protesto, mas a Dragões não aderiu. Então, o protesto é da Independente, o protesto não é das organizadas, como vazou ontem. De todo modo, tá aí o esclarecimento para vocês terem a referência certa, sempre buscando informação boa aí. Valeu, Lucas Tosati, bom dia, e RCC PEN também, bom dia para vocês aí. Então, sobre o protesto, tinham me pedido para confirmar, tá aí a confirmação que é um protesto da Independente, não um protesto das organizadas, fazendo o esclarecimento certo. Beleza? Outra coisa, o Ibali deve ser a primeira negociação do São Paulo de 2026. É uma negociação de saída, mas ainda assim é uma negociação
daquelas todas. Zanqueta, por que o Crespo não vai aproveitar o Ibali? Escolha dele, porque foi dito para ele que ele estava disponível, ele viu vídeos do jogador, ele ouviu a respeito dele, e o Crespo disse que não contaria com o jogador, e o jogador foi informado de que não estaria nos planos do Crespo para 2026. Zanqueta, qual a sua opinião sobre isso? Eu discordo. Eu acho que o Crespo está errado. Eu acho que o Ibali, para compor elenco, é um jogador barato, é um jogador interessante de movimentação, é um jogador jovem, é um jogador que poderia somar e poderia agregar no time do São Paulo. Ah, ele pode estar preferindo a subida do Matheus Ferreira. Ok. A gente pode ter essa explicação depois. Ah, o Matheus Ferreira, o Journey, eles podem estar preferindo outros meninos da base. O Bezerra, o Fumaça, enfim, ele pode estar preferindo outros atletas ali de Cotia. Mas a resposta sobre o Ibali não me agradou. Eu particularmente acho que é um equívoco. Eu acho que o Ibali deveria minimamente ter oportunidades para poder compor o elenco no início do ano. Não funcionou, não deu certo, cara. Você tem depois o ano inteiro para poder negociar o jogador. Como vocês sabem, o Caxias, do Rio Grande do Sul, tem interesse nele para jogar o Campeonato Gaúcho. E depois ele jogaria a Série C, que foi o mesmo torneio que ele jogou ano passado pelo Retrô. E foi bem, apareceu, teve um bom momento ali. Eu não concordo, mas, enfim, o Ibali está perto de ser a primeira negociação confirmada do São Paulo nessa abertura, vamos chamar assim, de mercado 2026. Nesse caso, uma saída de um jogador. Eu discordo, acho que a gente já começou com o pé esquerdo, começou errado. No que tange as questões de dúvidas de Rui Costa e Crespo, que foi uma das coisas que falaram ontem, que surgiu aí especulação, e você sabe muito bem de quem. Sim, até escolher melhor as palavras aqui para não perder tempo ou para não me exceder nas coisas, mas assim, chega a dar asco quando eu vejo notícias partindo de uma determinada pessoa que você vê nitidamente que não tem a menor noção das coisas que fala. Aí eu falei assim, Zanqueta, mas é óbvio que as pessoas vão negar. Bom, então assim, o Crespo negar, 1. Rui Costa negar, 2. As pessoas que estão em volta dele negar, 3. Ou seja, não tem um mísero ser humano, pessoa, nada, zero. Qualquer coisa, indício ou qualquer um envolvido que tenha me dito que algo... Aí fala assim, não, então se um ficar, o outro não começa em 2026. E se o Crespo e o Rui Costa começarem em 2026? O que esse cidadão nojento vai continuar falando? Eu paro para perguntar para vocês. É o que eu falo, porque assim, inventar mentira, aí você inventa uma mentira no dia 24 de novembro. Aí você vai ter 45 dias de fake para poder tentar manter. Aí imagina, ano que vem começa os dois de novo, começando o ano no São Paulo. O que esse cidadão vai dizer? Ah, não, eles fizeram uma reunião, apaziguando. Cara, então fica fácil você trabalhar inventando tudo o tempo todo. Quando você é contra a verdade, quando você trabalha contra a informação, é fácil você criar um factoide, é fácil você criar uma situação que não existe, e depois você dizer, ah, não, eles fizeram uma reunião e resolveram. Vou repetir. Crespo, Rui Costa e todas as pessoas, todas que convivem e interagem, desmentiram que tenha qualquer coisa relacionada entre os dois. Eu não sei por que esse cara escolheu para falar dos dois, por que ele escolheu falar do Rui Costa, se ele tem alguma coisa contra o Rui Costa, se ele quer mobilizar a torcida contra o Rui Costa, ou se ele quer fazer alguma coisa, eu não sei. Tá? Você pode não gostar do trabalho do Rui Costa, falar, eu acho o trabalho do Rui Costa uma merda. Beleza, é uma opinião sua. Agora, você dizer que o Rui Costa e o Crespo têm um problema, e que o Crespo disse que só ia continuar no São Paulo se o Rui Costa saísse, é tão estúpido, é tão imbecil, é tão, assim, é de um nível intelectual tão pequeno e diminuto. Assim, o cidadão que fala essas coisas, ele não sabe nem escrever. O cara se diz jornalista, mas ele tem um português de uma criança que está iniciando a alfabetização, porque ele não consegue escrever. Segundo, aí faz uns vídeos assim, o negócio parece o Zé do Caixão fazendo uns vídeos, fazendo as coisas do meu, olha só, porque, Deus, fica atento, porque caramba, e parece o Zé do Caixão nos anos 70 fazendo vídeos de terror. E aí, plantando coisa que o Crespo e o Rui Costa vão começar. Aí eu devolvo para vocês, que eu apurei a informação, e se o Crespo e o Rui Costa começaram o ano de 2026 no São Paulo? O que esse cidadão vai dizer? Eu até vou me reclinar aqui na cadeira e vou perguntar, porque senão é fácil, gente.
Eu posso abrir o vídeo aqui e inventar uma lista de jogadores, inventar uma lista de problemas, inventar uma lista de situações. É fácil demais você mentir, inventar uma coisa, gerar um rebuliço depois de uma vitória do São Paulo para gerar um caos, um apocalipse, e depois falar, ah não, eles fizeram uma reunião e apaziguaram. Aí é cômodo pra caralho, aí você fala o que você quiser, você inventa o que você quiser o tempo todo. Fica fácil você criar um problema e problematizar as coisas do São Paulo. Fica fácil demais, então eu tô convidando vocês a pensarem, porque nesse caso eu ainda fui apurar. Fui apurar para vocês, para ver o negócio, não tem absolutamente nada. Os caras falaram para mim, falaram assim, mas cara, da onde surgiu isso, Zanqueto? Eu falei, irmão, nem queira saber. Nem queira saber de onde surgiu um negócio desse. Mas assim, os caras não têm mais o que inventar. Eu falei, cara, eu não sei qual é o intuito. Eu não sei se os caras têm um ódio direto do Rui Costa, ou se estão putos porque ele renovou, ou se isso pode ser um gatilho motivador para gerar uma confusão. Mas, cara, quem conhece o negócio, tô te falando para vocês. Eu era criança e os caras falavam, principalmente assim, cara, que não, tinha o Zé do Caixão, tinha umas unhas, assim, o cara chegava com uma cara aterrorizante. Fazia um negócio, o cara grava vídeo assim mesmo, ó, bota a cara na tela e começa a falar de um negócio aterrorizante. E começa a inventar as coisas, tipo, para assustar a criancinha. Cara, a situação do São Paulo, eu vou repetir, a situação do São Paulo já tá ruim o suficiente, tá uma bosta já o suficiente para inventar coisa que não existe, porra. Isso, eu vou repetir. O que vai ser cobrado desse cidadão que falou isso se o Rui Costa e o Crespo começar 2026, que é o que vai acontecer? O Crespo não vai sair, o Crespo já disse que vai ficar. O Rui Costa renovou o contrato. O Crespo insiste que vai ficar, o Rui Costa disse que vai ficar. O cara cria uma situação dizendo, não, ele vai embora se ele não ficar. Com base em quê, porra? Com base em quê, bicho? Se os dois já confirmaram que vai ficar, se quem tá convivendo ali diz que não tem nada, o Crespo diz que não tem nada, o Rui Costa diz que não tem nada, os caras falando, mano, de onde surgiu isso? E o cara insiste, meu Deus do céu, cara. A gente tá num mundo hoje que a responsabilidade passou longe. Passou completamente distante. A gente, de verdade, você vai falar assim, pô, Zanqueto, mas... Cara, mas como é que pode? Ontem todo mundo mandou mensagem, Zanqueto, você tá sabendo disso? Cara, vamos lá, indícios lógicos, esquece o que eu tô falando. O Crespo disse que fica, depois que o Rui Costa renovou. O Rui Costa renovou e deu uma entrevista coletiva. O Rui Costa deu uma entrevista coletiva na semana passada, antes do jogo contra o Corinthians. Depois do jogo contra o Corinthians, o Crespo disse na entrevista dele que ele fica. Então, por que o Crespo diria que ficaria? Vamos partir pela lógica até dos loucos. Porque tem os loucos que falam assim, mas você, Zanquete, você vai confirmar porque você vai desmentir porque você conhece os caras da diretoria. Não, então vamos dar lógica normal. O Crespo, um dia depois do Rui Costa dar uma coletiva de renovação, falando que fica, disse na coletiva do Corinthians que fica, falando sobre 2026. Então, o que levaria a crer que o Crespo, de um dia para o outro, falou assim, não, eu ganhei do Juventude, agora eu vou ficar, mas se o Rui Costa estiver aqui, eu não fico no São Paulo. A troco de quê? Os caras acham que é o que? É jardim da infância? Que você briga com o amiguinho e faz assim, eu não sou mais seu amigo. Aqui, ó, não sou mais seu amiguinho. Porra, que porra é essa, gente? Estamos falando aqui que é adulto, cara. Isso aqui a gente está falando do mundo de adultos. Somos São Paulinos. Somos adultos, gente. Vamos partir dos fatos. Não precisa acreditar em mim, não. Já falei, não precisa acreditar em mim. Vai pela lógica dos fatos. Para de delirar com relação a esses caras. O cara precisa arranjar sempre um estopim. O São Paulo ganhou, ele sabe que ninguém vai querer ouvir o que ele está falando. O São Paulo ganhou, ninguém tá nem aí pro que tá acontecendo. Porque o cara vai ficar fazendo crítica, o cara fala assim, puta, hoje vai ser um dia foda, São Paulo ganhou, eu vou criticar o quê? Eu vou reclamar do quê? A gente tá cheio de problema, mas o cara sabe que enfraquece depois da vitória do São Paulo. Então o cara faz o quê? Peraí, deixa eu gerar uma polêmica fodida aqui. Só que, meus amigos, tá aí